Imagine por um instante que existe dentro de você uma porta fechada. Não importa quem você seja, o que você viveu, o que conquistou ou o que perdeu. Essa porta está ali, silenciosa, imóvel, esperando. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer notar sua existência, mas há momentos raros, dolorosos, em que ela se revela. E é nesses momentos, quando você sente que chegou ao seu limite, quando acredita que não pode continuar, quando a vida pesa de um jeito que você nunca sentiu antes, que essa porta misteriosa se apresenta diante de você. E hoje, neste vídeo, eu quero te levar exatamente até ela. Quero te mostrar o que Carl Jung acreditava que existe atrás dessa porta. E quero te mostrar porque, segundo ele, chegar ao seu limite não é onde você cai, é onde você desperta. Mas antes de continuar, deixa eu te avisar. No final deste vídeo, eu vou te revelar algo que Jung dizia que quase ninguém entende sobre o próprio limite. Algo que pode mudar absolutamente tudo na forma como você se enxerga. E eu não estou exagerando. Então respira fundo e vem comigo. O ponto onde o corpo treme e a alma grita, você já esteve nesse lugar, não já? Nesse instante em que o peito aperta, em que o pensamento trava, em que você olha ao redor e percebe que algo dentro de você simplesmente não aguenta mais. Talvez tenha sido depois de uma perda. Talvez durante uma crise silenciosa que ninguém viu. Talvez em uma noite em que você não conseguia dormir, encarando o teto, tentando entender onde tudo começou a dar errado. Ou talvez tenha sido hoje. Jung dizia que o limite não é apenas uma exaustão física ou mental. Ele é um marco psíquico, um ponto onde o seu eu consciente, aquilo que você acredita ser, chega ao esgotamento. E quando ele chega ao esgotamento, quando não há mais energia para manter as máscaras, as defesas, as ilusões, acontece algo que a maioria dos seres humanos tenta evitar a qualquer custo. A verdade aparece. E ela geralmente não é suave. É uma verdade que vem do inconsciente, da parte de você que nunca foi ouvida, da parte que você reprimiu para sobreviver, da parte que você escondeu para não desagradar, da parte que você ignorou por medo do que poderia encontrar. É por isso que o limite dói tanto, porque o limite não é só sobre o que está acontecendo fora de você, é sobre tudo o que está acontecendo dentro, e que você tentou evitar por tanto tempo. Segundo Jung, chegamos ao limite quando a consciência não consegue mais sustentar a vida sozinha, e é nesse instante que algo maior, mais profundo e mais selvagem começa a se manifestar. Mas antes de te explicar o que é, eu preciso te levar mais fundo. O colapso do eu falso. Jung dizia que todas as pessoas carregam um eu ideal, uma máscara social construída ao longo da vida. É o seu personagem, a persona, aquilo que você mostra ao mundo porque acredita que precisa ser assim. Só que o limite expõe o quanto essa máscara é frágil. Quando você chega ao extremo, quando a vida te coloca contra a parede, quando você perde alguém, quando falha, quando está emocionalmente esgotado, essa máscara começa a rachar. E você sente isso, fisicamente, mentalmente, existencialmente. É aquela sensação de não reconhecer mais quem você é, de olhar nos seus próprios olhos e ver cansaço, confusão, um vazio estranho, profundo. É quando você pensa coisas como: eu não sei mais quem eu sou. Não sei o que estou fazendo. Parece que algo dentro de mim está quebrando. E sabe por quê? Porque está mesmo. Mas isso é ruim? Segundo Jung, não. Na verdade, isso é absolutamente necessário. A persona, essa máscara, só existe para um propósito: proteger você enquanto você não está pronto para se conhecer de verdade. Só que ela tem um prazo. E quando esse prazo acaba, ela se desfaz. Esse desfazer dói. E essa dor é o limite. Mas é aqui que algo profundo acontece. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque elas acreditam que perder a máscara
é sinônimo de perder a si mesmas. Só que é exatamente o contrário. É nesse momento, no extremo, no colapso, no esgotamento, que o seu verdadeiro eu começa a nascer. Mas não é um nascimento tranquilo, é um parto psicológico, e parto dói. O aparecimento da sombra Jung dizia que tudo aquilo que você evitou sentir, pensar ou reconhecer em si mesmo vai para um lugar chamado sombra. E não, a sombra não é um lado sombrio e maligno. Esse é um equívoco comum. A sombra é tudo o que foi reprimido. Toda dor esquecida, todo desejo negado, toda fraqueza escondida, todo medo empurrado para baixo do tapete emocional. E quando você chega ao limite, a sombra aparece. Ela aparece como uma angústia profunda, uma tristeza sem explicação, uma irritação estranha, um vazio difícil de entender, um medo que não tem forma, uma vontade de desistir, uma sensação de inadequação, um colapso emocional inesperado, uma exaustão que chega sem avisar. A sombra aparece porque o consciente não consegue mais manter tudo sob controle. É como se o inconsciente dissesse: agora você vai me ouvir. E sim, pode parecer assustador, porque ninguém foi ensinado a olhar para a própria sombra de frente. Ninguém nos disse que aquilo que evitamos é justamente o que precisamos integrar. Mas Jung dizia que a sombra é o caminho. É o início da jornada mais importante da sua vida, o processo de individuação. E você só consegue começar esse processo quando chega ao limite. É por isso que Jung dizia que a crise não é um problema. É um chamado, mas esse chamado só pode ser ouvido quando tudo dentro de você está em silêncio. E esse silêncio geralmente só aparece no colapso. O extremo como portal. Quero que você entenda isso profundamente. O limite não é um muro, é uma porta. Mas por que ela só se abre na dor? Por que precisamos chegar tão longe? Por que o ser humano parece só despertar quando está à beira do abismo? Jung tinha uma resposta muito simples para isso. Somente na escuridão conseguimos ver a luz que carregamos. A verdade é que enquanto tudo está ok, você não olha para dentro. Você não questiona, você não reflete, você não se transforma. O conforto não te desperta, ele te adormece. É apenas quando tudo parece desabar, quando a vida tira seu chão, quando você chega ao extremo emocional, físico ou espiritual, que algo dentro de você se abre. E esse abrir é o início da transformação. Não é bonito, não é fácil, não é rápido, não é glamuroso, mas é real. E esse processo pode ser descrito como atravessar um portal. O portal que separa quem você acreditava ser de quem você realmente é. Só passa por esse portal quem é rasgado por dentro. E sabe quem chega até ele? Quem não aguenta mais mentir para si mesmo. Quem não consegue mais se esconder atrás da persona. Quem sente que algo maior precisa acontecer. Quem percebe que a vida não pode ser só isso. Quando você chega ao limite, você chega ao portal. Mas atravessar depende de você. O que acontece dentro de você quando atravessa o limite? Agora que você já entendeu o caminho até o portal, eu quero te mostrar algo que pouca gente explica de forma clara. O que acontece dentro de você depois de chegar ao limite? Segundo Jung, esse processo tem estágios. 1. Primeiro vem o colapso da persona. A máscara cai. Você não consegue mais sustentar quem você fingia ser. 2. Depois vem o encontro com a sombra. Tudo o que você evitou aparece. Medos, dores, inseguranças, tudo explode para fora. 3. Surge, então, o vazio. A fase mais difícil. É quando você sente que não é ninguém. Nem aquilo que era, nem aquilo que será. 4. Depois nasce a observação. Você começa a se ver, começa a entender padrões, começa a perceber por que sente o que sente. 5. Então chega a aceitação. Você entende que não é perfeito, que não precisa ser, que pode ser humano. 6. E por fim, nasce o novo eu. Não é um eu ideal. É um eu verdadeiro, íntegro, consciente, profundo.
Esse processo ninguém te conta. Ninguém aprende na escola, ninguém ensina nos livros de autoajuda, ninguém discute no dia a dia. É uma jornada silenciosa, solitária, intensa, mas é a única jornada que realmente transforma alguém. E ela só começa quando você chega ao seu limite. A dor como linguagem da alma. Pode parecer estranho, mas Jung dizia que a dor emocional não é um inimigo, é uma mensageira. Quando você está no limite, sentindo como se estivesse prestes a quebrar, isso não significa que algo está errado com você. Significa que algo está tentando nascer. É como uma alma dizendo: ei, você não pode continuar assim. Você precisa olhar para dentro. Você precisa mudar. A dor é a voz da sua psique pedindo transformação. Ela fala alto quando você ignorou todos os sinais anteriores. É por isso que a vida parece ficar mais pesada quando você evita seus próprios sentimentos. A psique vai empurrando, 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 até que você não consiga mais ignorar. E aí, você chega ao limite. Mas a dor não quer te destruir. Ela quer te revelar. O limite não é o fim. É o começo. Jung nunca romantizou o sofrimento. Ele não dizia que sofrer é maravilhoso. Ele dizia que sofrer é inevitável quando estamos desconectados de nós mesmos. Mas o limite, para Jung, é o ponto de virada. É quando você entende que não pode mais seguir no modo automático. É quando você percebe que precisa mudar algo essencial. É quando você compreende que a vida está te chamando para uma nova fase. E é aqui que a revelação final começa a se aproximar. Mas antes dela, preciso te contar algo essencial. A transformação que acontece quando ninguém vê. Muitas pessoas acreditam que transformação é algo externo. Trocar de emprego, mudar de cidade, mudar o corpo, cortar o cabelo. Não. Transformação real acontece quando ninguém está olhando. É quando você admite suas próprias mentiras, quando se perdoa pelo que não sabia, quando acolhe a dor que carregou sozinho, quando confronta seus medos, quando enxerga suas feridas, quando aceita seus limites. E é por isso que o processo de mudança parece tão solitário, porque é interno, e tudo que é interno parece invisível, até que um dia explode para fora. Mas quem chegou ao limite já sabe. A transformação externa só acontece depois que a transformação interna começa. É por isso que Jung dizia que a crise é um início, não um fim. O que você descobre sobre si mesmo quando chega ao extremo? Agora chegamos a uma parte crucial. Quando você chega ao limite, há descobertas profundas que começam a emergir. E talvez você já tenha sentido algumas delas. 1. Você descobre que é mais forte do que imaginava. Não porque aguenta tudo, mas porque finalmente para de fingir. 2. Descobre que o que te destruía não era a vida. Era o peso de ser quem você não era. 3. Descobre que vulnerabilidade não é fraqueza, é sinceridade. 4. Descobre que a dor não te define, ela te orienta. 5. Descobre que você estava tentando ser aceito, quando deveria tentar ser inteiro. 6. Descobre que, ao contrário do que pensava, você nunca esteve quebrado. Você estava preso, e é aqui, bem aqui, que chegamos à revelação que eu prometi no início. A revelação de Jung sobre o que existe depois do limite. Agora presta atenção, porque isso pode mudar a forma como você enxerga toda a sua vida. Jung dizia algo que parece simples, mas é profundo demais para ser ignorado. Ao atravessar o limite, você não descobre o seu fim. Você descobre o fim do seu falso eu. Essa frase é capaz de desmontar uma vida inteira de crenças. Quando você chega ao extremo, o que quebra não é você. É a versão de você que nunca foi real. A versão que surgiu para agradar, para sobreviver, para se encaixar, para ser aceita, para evitar conflitos, para evitar rejeição, para evitar dor.
É esse você artificial que desmorona. E quando ele desmorona, aquilo que sobra é uma versão crua, honesta, vulnerável, humana e profundamente poderosa. Essa é a revelação. Essa é a chave. Isso é o que ninguém te ensinou. O limite não destrói você. O limite destrói o que está te impedindo de ser você. Então, como você se sente quando chega ao seu limite? Você se sente perdido porque está se encontrando. Você se sente fraco porque está deixando cair aquilo que pesava demais. Você se sente confuso porque sua mente está reorganizando tudo o que você acreditava sobre si mesmo. Você sente medo porque está entrando em um território novo, o território da sua própria verdade. Você sente dor porque está se libertando de algo que te machucou por tempo demais. Você sente vazio porque está esvaziando aquilo que não te pertence. Você sente fim porque é o fim de uma etapa, não da sua vida. Você sente ruptura porque está se separando do que não serve mais. Você sente renascimento mesmo que ainda não perceba. É assim que você se sente quando chega ao seu limite, como alguém que está morrendo e nascendo ao mesmo tempo. E isso é assustador, mas é necessário. O que fazer quando você chega ao limite? Jung não acreditava em soluções mágicas. Ele acreditava em consciência. E consciência exige 3 passos. 1. Reconhecer. Admitir para si mesmo que você está no limite, sem vergonha, sem culpa, sem auto-julgamento. 2. Acolher. Permitir-se sentir, ouvir a dor, escutar o corpo, observar a sombra, aceitar a verdade. 3. Integrar. Transformar o que aprendeu, refazer suas escolhas, reavaliar sua vida, renegociar seus limites, reconstruir sua identidade. Isso não acontece em um dia, nem em uma semana. Às vezes leva meses, anos, mas cada passo é um retorno para casa, para si mesmo. A frase que resume tudo: se eu pudesse resumir todo esse processo, todo esse texto, em uma única frase de Jung, que explica o que você sente quando chega ao limite, seria esta: onde você tropeça, ali está o seu tesouro. E o seu limite é justamente onde você tropeçou. Não porque errou, não porque falhou, não porque é fraco, mas porque ali existe algo que precisa ser encontrado. Esse algo é você. Conclusão: você não está quebrado. Você está despertando. Se você está vivendo seu limite agora, eu quero que você saiba que não é o fim. Eu sei que parece, eu sei que dói, eu sei que cansa, eu sei que te esgota. Mas Jung dizia que o limite é o início do processo de individuação, a jornada de se tornar aquilo que você sempre foi, mas não sabia. O limite é o convite, o colapso é a entrada, a sombra é o caminho, a consciência é a luz e a transformação é o destino. Você não está quebrado, você está se reconstruindo, você está se refazendo, você está emergindo. E eu espero de verdade que este vídeo te ajude a enxergar isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo vídeos como esse, profundos, reflexivos, que realmente tocam a alma. E compartilha com alguém que está chegando ao limite. Essa pessoa pode precisar ouvir isso mais do que você imagina.